Fala, líderes de alta performance, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar com você para como que você faz para ter uma visão estratégica, que é um dos grandes gaps que eu vejo em alguns líderes do mercado. Muitos acabam sendo executores, vendo o dia a dia, olhando para o curto prazo, mas olham um pouco para como atingir objetivos no médio e longo prazo. Como que ele, como numa jogada de xadrez, como ele consegue prever o próximo passo ou até desenhar quais são os 5 próximos passos. Inclusive até usei como referência o livro Suas Próximas 5 Jogadas, a Arte da Estratégia de Negócios, de Patrick Bet-David, que eu vou colocar aqui para vocês, inclusive para vocês saberem mais sobre esse livro, que fala muito de visão estratégica. Então, se você quer aumentar a sua visão estratégica, eu vou te passar 10 práticas que você pode começar ainda hoje a fazer com o seu time. A primeira prática é obter uma visão clara do negócio, do propósito. Por quê? Como um líder estratégico, você precisa ter um alvo. Só que não é só você que tem que olhar para este alvo, você tem que fazer o seu time olhar para este alvo. E aí que entra a habilidade de um líder. Por quê? Vamos imaginar que o seu time não acredita que você está levando eles para o lugar certo. Então não adianta, você pode até mirar um bom alvo, só que se seu time não entender que esse alvo ele é legal, que eles estudando, trabalhando, eles vão chegar nesse objetivo, eles não vão comprar a ideia, não vão comprar o propósito. Então, para você obter uma visão clara, o time tem que saber, tem que confiar em você. E como que você faz isso? Estudando mais, buscando conhecimento, fazendo masterminds. Isso ajuda, porque seu time está vendo, caramba, meu líder está estudando, trazendo coisas de fora. Agora, se é um líder que não busca conhecimento, o time vai desconfiar. Fala, isso aí não sei não, hein? Não sei não se ele vai levar a gente para o lugar certo. A gente vai ralar aqui e não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que ter uma visão clara e mostrar para esse time como é essa visão. Como eu falo sempre, o líder ele é responsável por limpar a névoa do time e mostrar o caminho certeiro. Então o primeiro passo, você tem que ter uma visão clara, que envolve comunicação, que envolve objetivos de longo prazo. Então falar com o seu time não só no curto prazo, mas qual que é a recompensa no médio e longo prazo é importante. E o propósito, qual que é o propósito de eles estarem aqui? Se não tiver alinhado, não vai. Segunda prática, desenhar metas SMART. Tem que desenhar. E por quê? Porque se não for uma meta que eu vou trazer aqui específica, mensurável, alcançável, relevante e com prazo, não tem como mensurar, não tem como medir. E se não tem como medir, as pessoas não sabem se elas estão crescendo, se elas estão evoluindo. É igual numas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, o atleta vai quebrando os tempos. Então, ó, o tempo dele estava em 11 minutos, agora ele conseguiu 10:40, agora 10:20. Ou seja, é uma meta que ele consegue mensurar e ir melhorando cada vez mais. Se o time não tem clara essa visão, não ter um norte, ele não consegue avançar. Então, como líder estratégico, você precisa ter ali dentro do seu time as metas por setor. Inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando falar dos KPIs, que a gente vai falar o que é. Mas desenhar o Meta SMART e falar com o seu time, com os seus gestores, para desenhar a Meta SMART é muito importante. E essas metas não precisam ser metas longas, metas grandes, pode ser meta diária. A meta diária ajuda, é degrau a degrau que vai fazer você chegar muito longe. E às vezes dar um desafio gigante pode até fazer a pessoa travar. Por isso que o líder tem que acompanhar dia a dia. É isso que vai fazer as pessoas crescerem, a constância do dia a dia. Então você precisa colocar aí no seu mapa, desenhar sempre uma meta SMART. Depois, o terceiro, você olhando para sua empresa, você olhando para o seu time, para o que você faz, você tem que desenhar análise SWOT para mostrar também para o seu time. Você precisa treinar eles para isso, que é onde você identifica as forças. Para quê? Para o seu time trabalhar essas forças. Pô, se o meu diferencial é o atendimento, o time precisa vender que tem um bom atendimento. Então eu preciso mapear as forças para dar uma direção para o meu time. As fraquezas. Para quê? Para melhorar essas fraquezas, para deixar que a fraqueza não ferre com tudo. Posso entregar um programa incrível, mas se falhar uma entrega desse programa, pode comprometer tudo. Isso pode ser uma fraqueza. Então o time tem que se atentar para corrigir as fraquezas. E aí é importante você, como um líder estrategista, mapear quais são as fraquezas, acompanhar esse time. E aí você vai falar das oportunidades, para você olhar para novos mercados, e você precisa estar sempre crescendo. Eu sempre falo, se você não está crescendo, você está morrendo. Então você precisa sempre, qual que é o próximo passo? Aonde que eu posso entrar? Porque outra coisa importante é, se entrar um concorrente, ele consegue quebrar minha empresa? Se ele fizer tal coisa, ele vai conseguir quebrar minha empresa?
Então eu tenho que fazer antes. Eu tenho que ser a empresa que vai quebrar a minha empresa. Porque senão, se eu esperar o concorrente fazer isso, eu quebro, eu fico para fora. Isso aconteceu com a Kodak, por exemplo. Então eu preciso olhar para as oportunidades sempre. Isso tem que ser trabalhado a todo momento, nunca se acomode. E as ameaças. Como eu falei, além de olhar as oportunidades, tem que se proteger dessas ameaças. O que o concorrente tem diferente? O que o mercado tem diferente? E aí você se protege. Então um líder tem que ter isso na ponta da língua. Fortaleza, fraqueza, oportunidades e ameaça. Isso é análise SWOT. Então tem que desenhar, pegar um papel e desenhar ali, ó, aqui, para você entender. Seja na empresa, seja no setor, seja no programa. Nesse programa específico, essas são as fortalezas, fraqueza, ameaça e oportunidade. E aí você consegue avançar muito bem. Quarto, desenvolver um plano de ação. Porque se você não der o passo a passo para o seu time, eles não vão conseguir avançar. Então você precisa colocar as tarefas específicas, quais são as responsabilidades de cada um, quais são os recursos que você vai empregar em cada lugar e o cronograma. Tem que ter uma data-alvo sempre. Eu quero que você entregue esse projeto em etapas. A primeira etapa vai ser no dia tal, para isso você vai ter tanto de recurso. E nessa tarefa, você vai ser o responsável por fazer isso, isso, isso. Tem que ser feito isso, porque se não fizer isso, se a comunicação não for clara, se não tiver data, vai se perder. Além disso, além de ter um plano de ação, ele precisa ser uma pessoa rápida para mudar de rota quando precisar. Porque um bom plano de ação, qualquer plano de ação, inclusive bom ou ruim, vai chegar no campo de batalha, vai ter mudanças, ninguém consegue prever tudo. E aí você tem que ajustar rápido para voltar para o caminho certo. É assim que o líder faz. Mas precisa planejar antes. Quando você não planeja, a chance de dar errado é muito grande. Então o líder precisa fazer esse planejamento. Um líder com visão estratégica, é o que a gente está falando aqui. O quinto é gerenciar a alocação de recursos. Quais são as prioridades dos seus investimentos? Agora eu vou investir mais na área comercial, agora eu vou investir na área de atendimento, agora eu vou investir na qualidade do produto. E você ter bem separado ali quais são os valores. E também não é só o recurso valor, é tempo. Aonde que eu vou despender meu tempo nesse momento? A gente é só um. Será que eu vou olhar para 2 colaboradores específicos? Será que eu vou olhar para os líderes? Será que eu vou olhar para outros departamentos? O que eu faço? Meu tempo é finito. Então eu preciso entender aonde que eu vou empregar o meu tempo também. Então tão importante quanto os recursos é qual o tempo para eu fazer uma boa gestão dos talentos. Porque tem muito líder que acaba dando mais tempo para quem está ruim na operação, para quem às vezes não está nem aí para a operação, e às vezes uma pessoa boa que está crescendo, o líder acaba não olhando. Porque tá subindo, tá crescendo, tá batendo meta, então deixa ele. Não, é uma pessoa que você precisa estar junto para não desmotivar, para você não deixar ela para trás, cuidar da carreira dessa pessoa. Então a gestão de tempo e de recursos é extremamente importante para você ser uma pessoa estratégica. Sexto, realizar o monitoramento e definir os KPIs. O que é o KPI? O KPI são as atividades-chave de cada colaborador. Definir. Por exemplo, pessoal, atendimento. Quantos atendimentos ela faz por dia? Qual que é o tempo de resposta? Qual que é a qualidade do atendimento? NPS. São alguns indicadores-chave que cada departamento tem que ter. Aliás, todo mundo na empresa tem que ter um KPI. Todo mundo tem que ter. Para ele saber se ele vai conseguir continuar crescendo, alcançando. Para saber como que ele vai dar o próximo passo num plano de carreira. E cabe ao líder de cada setor definir quais são esses KPIs e acompanhar, monitorar. Isso aqui é todos os dias. Todos os dias você tem que definir. Todos os dias. Então, primeiro você define o KPI, coleta os dados, analisa o desempenho e ajusta o plano. Então, são 4 passos. O KPI é esse. Maravilha. Coleta os dados, que é muito importante. Sem dados não tem como tomar decisão. Quem não mensura não cresce. E aí você vai para análise de desempenho. Legal, peguei os dados, está indo bem, está indo mal, e aí você vai ajustando o plano. Então, o KPI é extremamente fundamental para você como um estrategista. 7. Realizar previsão e ajuste. Feedback contínuo, ajustando o time, entendendo, acho que isso é muito importante. Quem não quer estar na operação, isso é muito importante, isso é um dever do líder. Tem que tomar muito cuidado se eu sou um líder que tem medo de demitir pessoas. Se eu sou um líder que tem medo de arrancar a maçã podre do time. Por quê? Você contamina o time todo. E as pessoas têm receio de conversar e falar de demissão, porque é um assunto delicado, claro que é. Mas é um assunto que, se você não cortar uma pela raiz, ele pode matar a sua empresa.
Por quê? Vamos imaginar, se a pessoa não está nem aí para a empresa, ela não tem a cultura, ela não tem orgulho, por que você vai manter essa pessoa se você está lá ralando e trabalhando muito mais? Então você tem que pensar nisso. Se você pensar nisso, você fica muito mais tranquilo para tomar uma decisão. Seja você como um empreendedor e a sua empresa que, se der ruim, você que vai arcar com tudo, seja você como líder de uma operação. Porque se não entrega o resultado, se falhar, quem pode perder o emprego é você como líder da operação. Então você precisa ser vigilante na cultura e no acompanhamento de cada colaborador. Entender quem está no jogo e quem não está no jogo. E aí você faz muito feedback. Eu sempre falo do feedback rápido, certeiro, não esperar conversa de 3 meses, 6 meses. Não. Dá para ajustar? Ajusta. E é por isso que você precisa que eles tenham uma mentalidade de atleta, que gosta de feedback, que gosta de evolução. Isso tem que ser trabalhado no dia a dia, é cultural. O 8º, ter uma comunicação efetiva. Então você precisa deixar claro para o time. Eu, como estrategista, eu gosto de colocar todos na mesma página em relação a receita, custos, crescimento. Por quê? Como que eu vou engajar as pessoas se as pessoas não sabem o que está acontecendo na empresa? Se a empresa não está lucrando, se o faturamento está subindo, está caindo. Se a gente só coloca, sua meta é essa aqui. Ela não vai conseguir também pensar. Ela não vai conseguir ter uma visão estratégica que vai fazer a empresa crescer. E você fica limitado, porque a empresa não vai formar novos líderes, não tem crescimento. Então você ser transparente com o time. A gente lucra tanto, o custo é tanto, e o nosso grande objetivo é chegar neste patamar. Esse mês caiu, essa semana não foi bem. Você precisa comunicar o time, precisa dar maturidade para o time. Fábio, mas eu já ouvi isso aqui. Fábio, mas se eu mostrar quanto que a empresa lucra, quanto que o setor aqui, o departamento lucra, eles ficam bravos porque eles querem ganhar mais, porque está vendo que a empresa está faturando alto, por isso tem que mostrar o custo. O custo da empresa é tanto. Tem que ser mostrado. Porque se você olha só o faturamento, as pessoas vão achar isso mesmo. Agora, se você não comunica isso, deixa claro, você vai acabar perdendo o time. Você acaba perdendo o time. Então você precisa deixar claro, o faturamento é esse, o custo é esse, o lucro que a gente está tendo é esse. E quer ganhar esse lucro aqui? Tem que crescer, degrau a degrau. Tem oportunidade de ser sócio na empresa? Tem oportunidade de carreira, de crescimento? Está fazendo mais para merecer isso? Ou está fazendo só o 100%? Tem que deixar claro, para crescer não é o 100%. Para crescer é 120% no mínimo. Eu sempre falo, o colaborador que tem que crescer não é o que trabalha no horário certo, somente. O que vai enriquecer a pessoa, o que vai fazer ela ser diferente é o trabalho depois do trabalho. Quando eu estava no banco, por exemplo, dava meu horário 18 horas, eu ia para casa estudar os produtos dos bancos. E isso me dava uma competitividade muito maior, que no outro dia eu voltava sabendo os produtos. E aí conseguia vender mais, entregar mais. Então o trabalho depois do trabalho que faz essas pessoas crescerem rápido, crescerem mais. E isso tem que deixar claro para o time. Você não vai obrigar ninguém. Você tem que trabalhar depois do trabalho. Não, mas provavelmente essa pessoa não vai ficar a um longo prazo na equipe, porque ela vai ficando para trás. Alguém que se dedica mais depois do trabalho, ela vai crescendo, automático. O time acaba expurgando, porque as pessoas estão crescendo, forte. Alguém vai lá, dá 18 horas, sai, não vê mais nada, essa pessoa vai ficar para trás. E quem estuda dos produtos cresce muito mais. Isso é muito importante, ele ter essa comunicação efetiva e cuidar da cultura. 9, aí sim é fato, cuidar da cultura organizacional. Aqui vai ser uma tecla que eu vou bater a todo tempo. Você tem que ser guardião da sua cultura. Hoje é muito fácil um time se perder, se você não ficar repetindo isso. É muito fácil, porque a grande maioria é mediano. A grande maioria da população é mediana. A gente pega a renda da população extremamente baixa, então provavelmente seu colaborador ele está disperso em um ambiente que não é legal, um ambiente de escassez, um ambiente que fala, você trabalha muito. E aí você tem que ir resgatando a cultura, Dá para crescer, dá para fazer diferente, dá para mudar de vida, dá para você comprar o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, dá para você viajar. Só que é um trabalho constante, porque todo dia ele vai para casa, conversa com os amigos. E aí ele volta com a mentalidade. Assim, coloca a mentalidade, aí vai, é um caminho que é difícil dia a dia. Mas tem que ser trabalhado. Eu toda segunda-feira tenho que relembrar meu time disso. Cultura. Pessoal, dá para chegar, dá para fazer. Vamos descolar dessa realidade que é ruim, das pessoas que não conseguem mais comprar as coisas que elas querem por conta da inflação. As pessoas não estão conseguindo crescer na vida. E se você tiver num ambiente desse, com um time num ambiente desse, eles vão trazer esse ambiente para a escola, para a sua empresa.
Agora, se o time estiver num ambiente desse ruim, fora da sua empresa, ele vai trazer isso para a empresa. Ele vai num cafezinho, ele vai falar, nossa, tá ruim, né? Ah, você viu o que fulano falou? Tá errado, é diferente, né? A vida não é assim. A vida é assim, sim. Só que é para poucos. Então você precisa ter esses poucos talentosos que querem mudar de vida no seu time. Por isso que o líder tem que saber filtrar muito bem. E por fim, o 10º, e talvez o mais importante, é garantir uma mentalidade de crescimento. Que é, seu time precisa ter uma mentalidade de sucesso, de alta performance. E aí você entrega a outra parte. Porque eu também vejo pessoas que cobram, mas não promovem, as pessoas não ganham mais, não têm oportunidade de ser sócio. Então tem que ter a contrapartida. Agora, se tem a contrapartida, você colocou lá um programa para sócio, um programa de crescimento, a pessoa é bem recompensada, a outra parte tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que ser alta performance no seu time. Porque o mercado é extremamente competitivo. E se você tiver um time que não está entregando performance, você vai ficando para trás. Se não tiver essa mentalidade, eles vão ficando para trás. Para isso, você precisa ter aprendizagem contínua, capacidade de raciocínio. Tem que ter ali, quando você começar a contratar o seu time, porque na contratação é muito importante, teste de lógica. Lógica, capacidade de raciocínio. Por quê? Se o seu colaborador não consegue entender um simples teste de lógica, como que ele vai resolver os problemas do seu cliente? É fato. Então, aprendizagem contínua, todo dia quebrando a cabeça, aprendendo algo novo. Para quando vir um problema do seu cliente, ele consiga resolver, para que ele consiga resolver o problema do departamento dele. Você precisa estimular o seu time. Precisa. Esse é o dever do líder. Para mim, um dos principais deveres, você fazer o seu time evoluir, assim como um técnico, assim como um coach, fazer o seu time evoluir pessoa a pessoa. Ela entrou no seu time, ela está do mesmo jeito? Não pode. Ou ela cresce ou ela sai. Com você tem que ser assim. Ou a pessoa cresce ou ela sai. Porque senão você não vai conseguir ter um time de alta performance. Certo? Então aqui são 10 práticas muito importantes para você que quer ter um time de alta performance, para você que quer ampliar a sua visão estratégica, colocar o time no mesmo jogo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal para não perder nada. Já deixa o like nesse vídeo, ó, e compartilha com seus amigos que querem se tornar líderes, que já atuam como líderes, que isso aqui é muito importante. Estou fazendo aqui uns vídeos mais longos, mas eu acho que é importante sair do raso e trabalhar cada tópico diferente, trazendo a minha visão dentro do que eu vivo, da minha realidade e também do que eu vejo dentro do mercado como um todo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!